Obrigado por vocês terem vindo. 16 horas de um sábado, não sei o que vocês estariam fazendo. Eu estaria dormindo, porque eu estou com bastante sono, mas estamos aqui para poder conversar a respeito de um tema específico, tá? Hoje a gente vai falar sobre estilo de vida. E eu vou colocar o material aqui já para a gente ir se guiando, porque eu já começo com várias questões, assim, grandes questões, e a gente vai desenvolvendo ao longo da conversa. Antes, obrigado, Larissa. Aí vocês já podem ir falando alguma coisa conforme eu for falando o nome, tá? Obrigado, Larissa, por ter vindo. Ok. Você falou às 16 horas de sábado. Na sábado. Eu estava acostumada a fazer só sábado, né? Nossa, de terça. Hoje é 7 de setembro, 200 anos de independência da nossa nação. 200 vai ser ano que vem. 200 vai ser ano que vem. 199. Não, esse ano. Você pesquisou isso? Eu fiquei sabendo ao longo do dia. Pode deixar que eu corto isso depois. 199 anos de independência. 199 anos de independência. É isso. É muito legal estar aqui mais uma vez junto com vocês. Marcela, obrigado por essa surpresa. Obrigado, Mônica, por ter convidado a Marcela, porque realmente a Marcela tem tudo a ver, ela precisava estar aqui. Obrigado, tá, Marcelinha? Cara, eu não tô entendendo isso. Eu tô quase me sentindo aqui uma coadjuvante. Tô quase agradecendo a Marcela. Ai, gente, tô ficando com vergonha já. Mas tô achando muito legal estar aqui, porque eu tô com saudade de vocês e acho que o tema vai ser muito legal também. Conversar é sempre bom, né? Com gente que a gente gosta. Elísia, obrigado por ter vindo também. Se não viesse também, eu ia forçar a vir. Eu não ia forçar a vir. Não sei porquê, mas acho que eu seria obrigada a estar aqui. Obrigada é muito forte, né? A Lei Maria da Penha está aí, vamos trocar, senão... é verdade. Mas, assim, né? Direcionada, sugestionada, como dizem, enfim. E obrigado, Moniquinha, também. Um beijo para você, tá? Eu vou colocar o material aqui. Obrigada por estar aqui também. Deixa eu inserir aqui o material e vocês me dizem se estão conseguindo ver, ok? Conseguem ver? Sim. Sim? Sim. Tá. A gente vai falar de estilo de vida porque é um tema que eu acredito que a gente precise colocar na mesa, né? Colocar para discussão, colocar para conversar. A gente pode até pensar, em princípio, que é um tema bobo, mas eu acredito que o olhar para os variados estilos de vida nosso precisa mudar, precisa ser reeducado, precisa ser trabalhado para uma melhor convivência em sociedade. Então, de cara, eu coloquei aqui algumas questões, vou jogar todas de uma vez. E se vocês já quiserem falar alguma coisa, vocês podem falar. Senão, a gente vai trabalhando, porque tem outros pontos ao longo do material aqui para a gente conversar, tá? A primeira questão que eu jogo aqui é por que ainda não conseguimos conviver de forma tranquila, apaziguada, com pessoas de diferentes estilos de vida? Jogo no ar. Porque muitos de nós, mesmo que muitas vezes sem querer, ainda carregamos conosco a ideia de que o estilo de vida que escolhemos para nós é o melhor e deveria o ser para o outro também. Pode falar alguma coisa? Deixa eu terminar todas, aí você escolhe uma ou fala de tudo, tá? Ok. Será que ainda temos a utópica ideia de que se todas as pessoas fossem como nós, o mundo seria mais aprazível? A diversidade nos incomoda mais do que nos atrai? Eu acho que aqui eu acabo. Não, a última. O plural incomoda mais que o singular? Eu vou afunilando assim, né? Como se a primeira lá em cima, a primeira questão que eu jogo lá em cima, afunilasse na última.
Lá já quis comentar alguma coisa? Pode falar. A primeira foi porque ainda não conseguimos conviver de forma tranquila, apaziguada, com pessoas diferentes, de diferentes estilos de vida. É legal a gente falar isso, lógico, eu não vou abrir para questão política, mas quando eu leio isso, eu me lembro de democracia, né? O que é democracia? Né? É viver harmoniosamente com pessoas que pensam diferente, né? E a gente acha que não convive bem com pessoas diferentes porque a gente já carrega uma bagagem, né? A nossa fala, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de pensar, e parece, infelizmente, que o nosso ponto de equilíbrio são com os iguais, são aqueles que pensam iguais, são aqueles que frequentam os mesmos lugares, né? E hoje eu penso que eu cresço com o diferente, eu cresço com um confronto, se é que vocês me entendem, eu cresço com aquele que pode agregar, eu creio com aquele que não é com aquele que discorda de mim, entendeu? E nem sempre as pessoas encontram esse ponto de equilíbrio com o diferente. Alguém quer citar alguma coisa? De alguma dessas questões aqui, ou complementar o que a Larissa falou? É isso que a Lá falou, e dessas, quase todas, as que tem resposta sim ou não, a minha resposta é sim, porque, por exemplo, aqui a última deixa eu ver. O plural incomoda mais que o singular? Isso. E a coisa a diversidade, né? A diversidade se incomoda. Sim, entendeu? Para mim, a primeira resposta é sim, porque e eu acho que é isso que acontece no geral e que hoje em dia tem acontecido muito, né? Hoje todo mundo tem voz, né? Com a rede social a gente ganhou uma visibilidade maior, a gente pode se comunicar com o maior número de pessoas de forma rápida, e isso parece que vem se agravando cada vez mais. As pessoas têm menos paciência com as outras, com a opinião das outras, e eu também sou assim. Mas uma coisa que eu procuro entender que isso, para mim, isso é um desafio diário que a gente tem que trabalhar para mudar isso e aceitar o outro, aceitar a opinião do outro, né? Então, assim, isso tem que ser um exercício muito mais hoje em dia, com a modernidade, com a velocidade de tudo que a gente tem, com as armas que a gente tem na nossa mão, né? Que são essas ferramentas, e às vezes as pessoas não sabem utilizar isso, né? Eu posso... Pode falar. Eu acho também que o que a Elisa trouxe foi muito crucial, porque no nosso estilo de vida, estou falando no estilo de vida agora geral, de ter que dar resultado, faz com que a gente seja atraído pelo igual, porque o igual vai me dar menos dor de cabeça do que aquele que vai discordar de mim, mas eu tenho que dar resultado logo. Entendeu? Então eu vou agregar aquele que vai agregar a mim vai ser muito mais aquele que pensa igual a mim do que aquele que vai discordar de mim, porque eu vou ter que me desconstruir, eu vou ter que perder tempo, eu vou ter que investir tempo, mas tudo é uma questão de tempo, e a nossa vida hoje, tempo é dinheiro, entendeu? Então ninguém vai querer investir tempo numa desconstrução. Por isso que a diversidade... Ô, Jesus. Tá caindo. Alô? Oi? Tô te ouvindo. Oi, tô vendo. Oi, estamos te ouvindo. Agora você tirou o microfone. Isso, agora foi. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Por isso que a diversidade agride tanto a muitos.
porque leva o desconforto, né? Leva o desconforto. Pode levar ao crescimento, pode levar a agregar valores, mas você vai precisar investir tempo num mundo que trabalha para que você dê resultado em pouco tempo. Exatamente. Quando você falou tempo é dinheiro, eu fiz uma associação lógica e rápida, espiritual, né? E como o mundo é rendido a mamon, então, realmente, quando é questão de gastar tempo, a pessoa não quer. Ela quer correr contra o tempo. Então, para ganhar dinheiro, para poder ter o dinheiro, para poder ter o resultado. A Moniquinha colocou aqui no chat um comentário. Se tratando de relacionamento com pessoas à nossa volta, ela acha que às vezes falta um pouco de empatia, sabe? Aí ela fala, sabe aquela coisa de enxergar o outro a partir do meu próprio ponto de vista e se colocar no lugar do outro? Então, isso sim. Além de se colocar no lugar do outro, eu vejo isso também como uma falta de percepção do todo. Assim, quando vocês falaram que incomoda, o diferente vai me dar mais dor de cabeça porque eu vou precisar me desconstruir, sim. Mas se a gente levar também para o paralelo daquela história clássica da pérola, de como surge a pérola, é por causa de um incômodo, é por causa de invasão ali na ostra, não é isso? Então, ela vai lutando ali, e é uma enzima, se não me engano, né? Um processo que vai e resulta na pérola. Então, essa luta, esse incômodo, resulta em alguma coisa positiva. Mas qual é o nosso olhar? Como a Larissa falou, nosso olhar para o agora. Eu preciso produzir agora, eu preciso dar resultado agora, eu não tenho tempo para esse processo. Eu preciso do resultado, eu preciso do produto. Cadê a pérola? Qual é a loja que vende? Eu não tenho tempo para perder com o processo de produção da pérola. Deixa eu dar um bem-vindo aqui para a Sara. Beijo, Sara. Obrigado por ter vindo, viu? Sara? Eu! A preta! Ih, meu Deus, sou fã dessa preta! Eu sou fã. Seja bem-vinda. Também. Linda! Oi, gente. Oi, Marcela. Oi, Leandro. Deixa eu ver mais quem está aqui. E a Mônica. Lá, você ia falar mais alguma coisa? Eu posso prosseguir? Marcelinha, na hora que você quiser falar, você interrompe. Tá bom. Tá? Tá bom. Eu vou tirar aqui rapidinho o nosso material, porque eu quero que vocês apareçam para poder falar sobre isso. Deixa eu ver. Eu esqueci como é que tira. Peraí. Saiu o material? Não saiu. Tô vendo. Pose share. Acho que é isso. Tá todo mundo vendo? Stop share. Agora foi. Tem que treinar meu inglês aqui. Eu acho que todas vocês, todo mundo que está aqui, e eu de alguma forma também já sofri com isso, com a questão do estilo. E aí eu vou começar contigo, Marcelinho. Desde que eu te conheci, não sei como é que está hoje, né? Como você está um pouco à margem da rede social, então eu não estou te acompanhando. Mas, Marcela, desde que eu te conheci, o teu estilo de vida, mas aí vou acabar falando, né, o estilo de roupa, o estilo de se vestir, né? Tá. E uma colocação assim de vida, de liberdade, assim, o teu estilo de roupa era diferente da maioria do nosso entorno, ainda que a gente estivesse num ambiente que remetesse a muita liberdade, mesmo no espírito e tal, mas ainda assim, ali dentro daquele ambiente de liberdade, você era um estilo próprio. Você sofreu com isso? Mesmo ali dentro? Sim. Sim, todos os lugares. Em todos os lugares você sempre sofreu. E o que você usava esse estilo de... Vou falar de novo, de roupa, que era o que aparentava, era o que a gente via, né? A roupa. Você fazia isso
propositadamente, para provocar de alguma maneira, ou aquela era a sua maneira de se expressar? Uhum. Nunca fui provocativa, não. Eu só gostava daquilo mesmo e eu queria usar. Eu lembro que a primeira vez eu tive muita dificuldade durante um período porque eu queria usar bermudão e as bermudas femininas eram muito justas na perna. E isso me incomodava. Então eu falei, acho que vou usar um bermudão masculino. Aí eu fui na loja com meu pai, eu era novinha, meu pai comprava minhas roupas, né? Aí eu falei, eu quero esse bermuda aqui. Primeiro ele ficou olhando assim na loja, as pessoas não queriam que eu experimentasse aquela roupa. Foi uma dificuldade conseguir comprar aquele primeiro bermudão. E todo o resto da minha roupa era feminina. Era camiseta feminina, era um tênis, era tudo. Só que o bermudão era masculino. E aquilo ali já foi um choque, assim, para todo mundo. E pro teu pai que te levou para comprar? Meu pai também. Ele ficou um tempão lá insistindo que eu comprasse outras roupas. Eu comprei outras roupas, normais, blusinhas e saia. Eu sempre gostei muito de saia. Sim. Mas é muito estranho eu querer comprar aquilo. E eu só queria porque era largo na perna. Não tinha nada demais. Era só esse o motivo. Uhum. Mas aquilo ali causava um escândalo, porque eu andava na rua, pessoas olhavam muito feio. Sempre ouvia os comentários. No trem, gente, eu sofria muito no trem. Os camelôs me zoavam muito. Os camelôs do trem. Teve uma época que eu usava umas calças rasgadas, assim, o cabelo. Comecei a usar o cabelo natural. Antes de ouvir falar em transição capilar. Não existia isso. Tem mais de 20 anos. Então, assim, quando eu vejo isso hoje. Isso porque não vejo nada demais. E, tipo, você. Sei lá, deixar o cabelo ficar natural. Eu entendo que algumas pessoas sofrem mais do que outras, mas. Os camelôs paravam um gancho na minha frente, falavam que tinha alisante, que tinha pente, que eu tinha que puxar meu cabelo. As pessoas gritavam do ônibus, gente. Quando eu passava na rua, que eu tinha que alisar meu cabelo. Então, na igreja as pessoas vinham, no trabalho as pessoas vinham e botavam a mão no meu cabelo, assim, porque nunca tinha visto um cabelo cacheado natural tão cheio. Então era assim. Cara. Marcela, hoje você fala dessa maneira, mas na época você levava dessa maneira. Eu me divertia com. Às vezes eu me divertia, às vezes não. Às vezes eu via tanto que eu estava tão irritada já que eu já não. Eu não sabia muito o que fazer, né? Em relação a isso, eu nunca cheguei para ninguém e falei diretamente, tipo, por que você está fazendo isso e tal. Mas às vezes eu me incomodava, mas às vezes eu me divertia. Eu acho que depende do dia, assim, de como eu estava mais, se eu estava melhor emocionalmente ou não. Mas nunca foi para provocar. Marcela! Larissa, você sofreu com isso também? Porque você já tem um estilo, o básico do teu estilo já é grande, né? Um estilo grande, né? Um estilo que diferencia, que olha todo mundo de cima, do alto. Isso já é um estilo, né? Isso já te incomodou pelos olhares, por comentários? Você já tentou mudar teu estilo por causa do externo, por causa do olhar externo, por causa do julgamento? Não, eu já fui. Eu acho que eu sofri mais pela questão racial do que pelo estilo, que andam juntos, né? Às vezes que eu mexi no meu cabelo foi quando eu ainda estava no domínio assim de mames, né? Mas ao mesmo tempo minha mãe sempre deixou claro algumas coisas que serviu para que quando eu atingia uma idade de poder fazer qualquer coisa no meu cabelo, eu pude fazer normal. Eu acho que eu não sofri muito com isso.
assim, com o meu estilo, né? Apesar de ser um estilo peculiar, mas não sofri muito. Eu sofri muito com a questão, mas eu tenho uma coisa para contar. Eu usava muita trança, né? Vocês sabem aonde? Muita trança, muito cabelo black. E uma vez eu tirei a trança e a menina, depois que tirou a trança, meu cabelo tava aquele jeitão. Ela falou: eu posso fazer escova no seu cabelo? Aí eu falei: faz. Aí a moça fez escova no meu cabelo, ficou maravilhoso, assim, de grande, né? Porque quando ele tá black, você não tem dimensão do tamanho, você não tem. Aí cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, sem a trança, sem o black, com cabelo liso, a irmãzinha falou assim: é assim que Jesus te quer, é assim que Jesus te ama. Meu Deus do céu! Mas aí o que eu fiz? Eu entrei no banheiro. Molhou o cabelo. Eu lavei o cabelo. Molhei o cabelo. Aí. Meu Deus. Sacudi. Gente, não acredito. E saí. Pronta pra batalha. Jesus. Saiu da igreja e foi pra... Não, saí da igreja não, saí do banheiro. Saí do banheiro. Poderia ter Não foi no dia que você tava sido. do vermelho, não, né? O macacão Oi? vermelho. Não foi no dia que você foi dançar de macacão vermelho, não. Não foi nesse dia, não. Poxa vida, né? Não foi nesse dia. Não foi nesse dia. Mas eu acho que você tem que ser, nessa questão racial, nessa questão de estilo próprio, você tem que estar bem aqui, ó. Sim. Sabe? Eu acho que se você estiver bem aqui, você vai andar com o teu estilo diferente, seja roupa, seja qualquer coisa, você vai andar bem. Você não vai olhar para a crítica, você vai rir da crítica, porque você está bem aqui, entendeu? Então, se você é daquele que tem um estilo diferente, mas você precisa da aprovação do próximo, do outro, aí você não é um estilo de vida não é um estilo de vida próprio seu que você tem que procurar. Exatamente. Eu acho que ainda está disfarçado ali. Você ainda está disfarçado. Um circo para poder apresentar. Ainda não se encontrou. Elisa e Sara, alguma coisa em relação a isso? Eu vou Sara! o material. Que? Vocês querem falar alguma coisa em relação a isso? A ter sofrido alguma coisa, ou sofrido influência, ou ter se adaptado, mudado o estilo por conta desse olhar externo preconceituoso? Eu quero falar. Porque... Estão me ouvindo, gente? Sim. Então, eu acho, hoje, olhando de longe, tudo que a gente passou, tipo, eu tenho 41, então eu já venho nesse processo também há muitos anos. Eu lembro da Marcela, quando ela raspou o cabelo, que ficou careca. Eu falei, gente, é isso, sabe? Eu olhava para ela de longe e eu me identificava muito, né, com a coragem. Por quê? O estilo tem 2 pontos. Tem a influência cultural e tem aquilo que você gosta, né? Então, a gente estava num processo também da cultura do momento. Então, acaba que a gente sofre influências com relação à cultura do momento e também tem outro ponto, com relação aos negros, aos pretos, a miscigenação. A gente também sofreu a influência da colonização e do estilo europeu, da visão europeu, eurocêntrica. Então, isso está muito incutido dentro da gente. Enquanto eu não tinha um olhar, enquanto eu não tinha um acesso, enquanto eu não tinha um conhecimento, eu era de um jeito e tinha coisas que não me feria. Pelo contrário, eu queria ser cada vez mais padrão. Eu queria ser cada vez mais o cabelo liso, eu queria me igualar, eu queria clarear minha pele. Quanto mais claro, melhor. Pelo contrário, a partir do momento que eu comecei a olhar e me encontrar, né, olhar para dentro de mim
e me conhecer, cada vez mais me conhecer. E isso foi um processo dentro da igreja, e se conhecendo em Deus, porque a gente se descobre em Deus, a gente que está no caminho. E isso há uma libertação, e eu comecei a me libertar. Então não foi assim 1 ano, 2 anos, foram anos de descoberta, anos de mergulho, anos de decolonização, anos de processo. Hoje, eu não preciso ficar escravo nem da transição e nem do padrão eurocêntrico. Eu sou eu e eu sei quem eu sou em Deus. Eu sou preta, tenho meu cabelo crespo, eu posso usar ele. Se eu quiser alisar, eu aliso. Se eu quiser cortar careca, eu corto. Se eu quiser usar trança, eu uso. Eu faço o que eu quiser porque eu sei quem eu sou em Deus. Entendeu? Eu não entro em, assim, eu não sou ativista, mas eu sou ativista da liberdade. A liberdade que há em Deus, a liberdade que há em Jesus, a liberdade que Paulo fala, porque muitas coisas são transformadas de acordo com cada igreja, com cada visão, né? Falam coisa que Paulo falou e não foi ele que falou. Se a gente for mergulhar mesmo nos escritos, na historicidade, a gente vê que na própria Bíblia tem a questão da cultura, tem a questão da história, tem a questão do momento que eles estavam vivendo. Então, assim, me incomodou muito. Já sofri muito. Sofri bullying, sofri racismo na escola, na escola particular. Minha mãe teve oportunidade de me colocar numa escola particular. Eu era a única preta da sala, então eu recebia bilhetinhos. Os professores não me atendiam bem. E, assim, não consegui passar de série, porque nem eu sei por quê. Porque como eu não sabia o que estava acontecendo, eu internalizava. E eu sentia uma resistência, e por causa disso eu não conseguia. Eu pedi a minha mãe para me tirar da escola, porque eu não estava conseguindo. Então, assim, enquanto a gente não sabe de nada, tem coisa que a gente não sabe nem expressar. Mas quando há uma descoberta, quando há uma libertação, a gente, sim, tem armas para falar, tem a voz para falar, tem a postura para combater, né, com a nossa atitude, e assim vai. Hoje não me fere mais. Mas por quê? Porque hoje eu tenho voz e tenho consciência, tenho pensamento crítico. Exatamente. Você falou aí que coisa no meio. Antes da gente continuar, deixa eu só lembrar que daqui a 5 minutos, mais ou menos, ou 4, talvez, o Zoom vai cair. Então, tem que ir lá e clicar de novo no link para voltar, tá? Por favor. No mesmo link, é só clicar que volta aqui para a sala. Vai ser o mesmo link? No mesmo link, isso, mesmo link. A Sara falou, se eu quiser fazer a trança, eu faço. Se eu quiser manter meu cabelo natural, eu mantenho. Se eu quiser fazer a escova, eu faço. Se eu quiser alisar, eu aliso. Esse é o dilema que, às vezes, eu estou em casa. Eu sei que a Elísia vive em casa, né? Porque, muitas vezes, o discurso é atacando quem, falando desse assunto especificamente, né? Quem faz o alisamento. E ela faz porque ela não gosta ela acha lindo, sempre falou, né? Sempre fala, né? O cabelo da Marcela, o cabelo da Larissa, quando tá solto, que é cheião, mas o dela não fica assim. Ela queria que ficasse, mas não fica. Todo mundo em casa queria que ficasse, mas não fica. Então ela prefere alisar porque ela vê um resultado melhor. Mas existe essa intolerância também nesse sentido, assim, de olhar e falar assim, você não devia alisar, né? Agora, o porquê dessa intolerância? É disso que a gente quer falar aqui. Eu acho que é melhor a gente sair e voltar no link de novo já, para a gente já começar mais objetivo nisso. É sobre essa intolerância que eu quero falar nessa segunda parte. Por que a gente não aceita? Por quê? E quando eu falo a gente, eu gostaria muito que vocês também tomassem esse agente, esse nós, para vocês, porque somos uma só sociedade. Nós somos um povo nesse planeta. Então, vamos falar de nós, da sociedade. Por que a gente não consegue aceitar que o outro alise o cabelo? Só porque eu tomei a decisão de não alisar o meu. Por que eu não consigo aceitar que o outro... Porque para mim, Jesus só vai aceitar a outra se tiver feito a escova. Por que eu tenho que pensar assim? E aí eu acho que vai muito disso, de uma coisa que a Sara falou aí no meio do discurso dela. Porque hoje eu sei quem eu sou.
Hoje eu sei quem eu sou. O processo de libertação, de encontro, eu encontrei as respostas em Deus, então hoje eu sei quem eu sou. E quando a gente sabe quem a gente é, não importa muito o que o outro escolheu para ser. Não importa quem você é. É isso. Porque você mesmo já deu a resposta. Exato, porque tem um momento que Jesus está ali falando com Pedro, você me ama, você me ama, você me ama, aquela história que todo mundo já sabe. Aí depois Pedro fala assim, e ele? A minha tradução ali, porque Jesus responde é, Pedro, fica na tua, cuida de você, que eu cuido dele. É cada um por si, gente. Tô eu aqui, Jesus falando, né? Na linguagem de Leandro Capiluto. Tô eu aqui falando contigo, perguntando se você me ama, tu tá preocupado com o que eu vou fazer com o outro? Então, assim, se cada um olhar para si, se descobrir, não vai se importar. Já respondeu. Você já está até respondendo. Né? Sim. A gente nem precisa voltar no livro de novo, né? Não penso. Porque quando a gente se descobre em Deus, quando a gente se descobre em Deus e se acha e se encontra, você não vai cobrar nada de ninguém. Exatamente. Entendeu? É isso aí. Mesmo porque já tem tanta coisa para arrumar aqui na gente. Eu já tenho muito tempo para gastar aqui, para resolver coisas aqui, de ter que ficar te cobrando coisas também. Leandro. Dá muito trabalho para você. É o quê? As pessoas acabam me cobrando uma postura, uma vestimenta, entendeu? Porque eu carrego um título de apóstola. Então as pessoas ficam procurando, às vezes, como eu ando em bando, sai às vezes do carro 5 mulheres, e aí a pessoa chamou a apóstola Larissa, mas não conhece a apóstola Larissa. Fica entendeu? caçando a coroa. Aí fica caçando. Aí, por último... É você? Sim. Você! Será que bate arrependimento na hora? Pra quê que... Deve bater, mas depois o Senhor ajeita todas as coisas, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas, quando você vê as mulheres saindo do carro, todas de salto, e eu de All-Star, aí o negócio, sabe? Só que eu não vou abrir mão de quem eu sou. Isso. Entendeu? Eu não vou abrir mão. É essa que eu sou. Se você não quiser me chamar, não me chama. É isso. É simples assim. Eu não vou chamar. Eu sou um que não vou chamar. Ó, não caiu aqui. Eu não sei se é a benesse do 7 de setembro. Não é. Sabe o que é? Eu vou te falar o que é. Isso aí é a unção apostólica. Entendeu? Vamos lá, vamos seguir aqui. Se cair, então já sabe. É só clicar lá de novo e a gente volta. Vamos começar aqui pelo que fala a Organização Mundial de Saúde sobre estilo de vida. Estilo de vida é o conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, a Sara falou isso, né? Modificados, encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de socialização, ou seja, esse processo, aí a gente já falou isso também, né? O tempo que a gente já viveu, 40 anos, 45 anos, 41 anos, 30 anos, esse processo, esse longo processo fez a gente construir um estilo de vida. E a Larissa falou em um momento sobre se a pessoa ainda está buscando aprovação, é porque ela ainda não achou realmente seu próprio estilo de vida. É porque realmente ela deve estar construindo com aquilo que ela está vendo ao redor. E aí ela tenta construir, monta o circo, e se as pessoas aplaudirem, ela continua naquilo ali. Se ninguém aplaudir, se só for ela vai tentando montar outro. E essa autodescoberta, a gente sabe, a gente já entendeu, que só vem quando a gente dá de cara com Jesus, mergulha no reino e se deixa, não comandar, mas, enfim, direcionar pelo Espírito Santo, porque é ele que vai falando para a gente de maneira educada, de maneira acordada, paulatinamente, todo dia um pouquinho. Eu lembro, eu posso falar muito bem desse processo eu poderia falar muito bem desse processo de
montar o circo para receber aplauso, porque eu já passei por isso. Mas também passei por um processo de viver coisas que eu não tinha experimentado. Então, eu lembro uma época que eu coloquei um piercing, não sei quem aqui me viu de piercing, por uma época aqui na orelha, aqui em cima. E aí, até que um dia, tomando banho, o Espírito Santo falou para mim: tira esse piercing, já chega. Já fez o show, já fez o espetáculo, já fez aquilo que você queria fazer, que você não tinha feito ainda. Já te aplaudiram? Não quero mais. Aí eu falei assim, não. E essa voz é a voz da religiosidade que ainda habita em mim. Não deve ser. Aí o Espírito falou, não, sou eu mesmo que estou falando, pode tirar. Vamos parar com isso. Já chega para mim, já chega. Aí eu pensei bem e bateu o pensamento. É verdade, já vivi tudo que eu tinha para viver com esse piercing. Chega, tirei e joguei no lixo. Eu acho que é isso. A gente vai encontrando, né, o nosso estilo de vida naquilo que Deus um dia sonhou que fosse o nosso estilo de vida, naquilo que a gente ia conseguir influenciar, no tanto que a gente ia conseguir refletir a luz dele, no tanto que ele ia aparecer mais que a gente, no tanto que a gente ia diminuir mais para ele poder aparecer. Eu acho que esse conjunto de hábitos em Deus vai se formando paulatinamente, né? Dia após dia. Eu ainda estou aprendendo até hoje. Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Esse ensinar diário do Espírito, te moldando, te lapidando, te lapidando mesmo, sabe? Te colocando no fogo para apurar um pouco mais. Alguém quer falar sobre isso? Eu entendo que é assim comigo. Eu falo sempre comigo, porque assim, eu sei que nós estamos falando, né, da sociedade, de nós, de como nós vivemos, dos nossos hábitos, mas aí eu quero colocar para mim, porque eu quero colocar aquilo que, né, eu vivo, aquilo que é uma verdade para mim. Então, Deus, são coisas que eu entendo assim, que a nossa história, Deus vai escrevendo a nossa história, né? E quando a gente busca, quando a gente vai se voltando para o Senhor, as coisas vão, de repente, mudando. E a gente vai amadurecendo, crescendo. É como criança, como filho mesmo, né? Então, assim, tem o tempo certo para tudo. Então, se, de repente, lá atrás, isso aí, você, né, não ia obedecer e não ia aceitar. E, então, assim, tudo tem um tempo. Então, Deus tem a hora certa. Então, assim, ele fala conosco, ele me ensina e vai modificando, ele vai mudando para melhorar. Realmente, a gente está sendo construído a cada dia. A gente vai, assim, a nossa construção nunca vai parar, né? Então, mas é uma construção diária. E Deus vem, o Espírito Santo, minha mãe sempre falou, olha, pede para o Espírito Santo que ele te ensina. Pede para o Espírito Santo, vai lá, olha no espelho e pergunta. Então, eu sempre tive isso comigo. Então, assim, o jeito de vestir, o jeito de falar, a gente pergunta, ele fala, ele ensina. E na hora certa, ele vai falar, vem aquela voz. E antigamente eu falava assim, eu ouvi uma voz, até você mesmo, Leandro, falando comigo, o Espírito Santo falando com você. E hoje eu já aprendi que quando aquela voz a gente sente, a gente sabe, quando é Deus falando, né, e a gente muda, porque quando vem de Deus, o Espírito Santo toca no nosso coração e testifica rapidinho. Exatamente. Então, comigo sempre foi assim. E agora tem a voz dos adolescentes que tem perto da gente também, né, porque a minha filha olha e fala, ai, mãe, a senhora está agredindo a moda. Ela olha as fotos e fala, mãe, Deus, como a senhora teve coragem? É muito bom a gente ouvir isso, né? Porque a gente vê que é um processo, como a Elisa falou, de amadurecimento. De se o outro quis se vestir daquela maneira, cara, vai lá, vai viver, vai ser feliz. Mas o adolescente, né, a criança que é muito sincera, né, e também sem filtro, o adolescente que está produzindo um filtro ali, né, bem difícil, inclusive,
ele vai criticar, né? Ele vai falar, né? E por ainda não ter se compreendido, aí a gente volta naquela primeira fala, por ainda não ter se encontrado completamente, ainda que esteja em Deus, mas ainda está em processo. Então ele não consegue compreender na plenitude o outro e as suas escolhas, né? Essa conversa aqui hoje é sobre isso. É entender o outro na plenitude das suas escolhas. E aí eu chamo a plenitude das escolhas do outro do estilo de vida do outro. E aí eu trago mais uma afirmação aqui. Ó. Estilo de vida é a forma ou maneira pela qual um ou mais indivíduos experimentam as suas vidas. As pessoas experimentam suas vidas de formas muito variadas, formando assim os diversos tipos de estilos de vida. Então, a vida é isso, é algo a ser experimentado. A maneira como você vai experimentar essa vida, se com maconha, se sem maconha, se com tarja preta, sem tarja preta, se com Bíblia, se sem Bíblia, cada um escolhe o seu estilo de vida. Larissa já riu só porque eu falei da maconha. Ai, meu Deus. Cada um escolhe o seu. Cada um vai experimentar a vida através de um filtro, com um instrumento, através de um filtro. E a gente precisa aprender, e essa conversa aqui, eu gostaria muito que vocês reafirmassem isso o quanto vocês puderem. A gente precisa aprender a respeitar o outro, independente do que a gente escolheu para a gente. Porque se eu não consigo repetir as mesmas palavras, mas eu vou deixar um mandamento novo para vocês. É isso que ele falou. Vou deixar um mandamento novo para vocês. Amem todos, assim como eu amei vocês. Assim como eu amo vocês. Mas eu posso falar alguma coisa? Faz isso. Pode falar uma coisa. A gente não vai conseguir isso nesse nível cultural da Terra. Não. Porque quando a gente fala nisso, a gente está falando de novo nascimento, a gente está falando de reino, entendeu? A gente está falando de uma regeneração de mente, entendeu? Então, porque existe uma cultura do céu que é muito superior à cultura da terra. A cultura do céu é tão poderosa que faz a cultura da terra virar uma subcultura, entendeu? Perfeita, E não dá para... Oi? É perfeita. E não dá para você... Aqui. Lá é perfeito, né? Lá é perfeito. E não dá para você amar o próximo como a você mesmo, se as tuas armas e expectativas são terrenas. Você tem que ter tido um encontro com o Senhor. Você teve que nascer de novo. E tem gente que teve um encontro com a religião, se converteu a uma pessoa, mas ainda não é um com Cristo. Entendeu? Porque quando Paulo ele diz não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, hoje eu percebo que existem dois Cristos. Existe o Cristo que morreu na cruz do Calvário, entendeu? E habita dentro de alguns, e os anticristos, no plural, porque a Bíblia diz anticristos no plural, e eles estão também aí. Então a gente precisa entender que raio de Cristo que a gente carrega. Se é Jesus Cristo Nazareno ou se é o anticristo. Porque amar o próximo como a mim parece uma coisa legal, parece uma coisa bacana, e até quando é falado aqui numa conversa como essa. Mas na prática é muito difícil. Então você não vai conseguir essa proeza sem Cristo. Eu não vou conseguir perdoar sem Cristo. Não. Eu não vou conseguir andar uma milha sem Cristo. Então, esse novo estilo de vida dessa cultura poderosa, sabe? Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Eu vou dizer para você. Então, quando você tem esse encontro com essa cultura do céu, a crítica da terra, entendeu? Uhum. Isso. Eu acho que faz parte disso o morrer para si mesmo.
Porque eu, particularmente, eu também já tive muito mais, mas ainda tenho alguma dificuldade em olhar para um estilo de vida muito diferente do meu e só simplesmente sorrir. Ainda vem o julgamento, ainda vem o filtro, ainda vem a mão querendo fazer assim para o dedo apontar, sabe? Tremendo assim, eu vou e seguro. Mas, em Cristo, o Espírito Santo me lembra, você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para julgar. Você não foi chamado para fazer análise de estilo de vida. Você foi chamado, o mandamento que eu deixei sobre todos os outros foi: ame. Ame. Sim. E aí nele, como você disse agora, nele eu me destruo, me reconstruo para poder fazer o que ele quer. Para poder agir da maneira que ele sonhou que eu agisse. Porque eu acho que é melhor, porque eu acho que essa cultura eterna é superior a mim, é superior ao meu pensamento, é superior ao meu julgamento, é superior ao que qualquer pessoa na Terra, naturalmente, a maneira como eles tratam uns aos outros. Né? A gente só não pode confundir o julgamento que a gente não tem que ter com discernimento. Sim, não análise. Julgamento é decisivo, que eu quero dizer, né? E a gente, naturalmente, a gente já olha e já fala, esse vai para o inferno. É assim que Jesus gosta. Assim que Jesus gosta. Né? É isso que eu quero dizer. Isso a gente tem que combater, às vezes, o tempo todo, porque é uma cultura que está incutida dentro da gente. E se libertar, né? Porque o pensamento do julgamento vem forte. Muito automático. Muito forte. E isso que a apóstola Larissa falou, eu acho que tem a ver com o tempo de cada um. Por quê? E os que já se foram? E os que já se foram? Será que eles tiveram algum entendimento, alguma iluminação em relação a isso? Porque a gente veio de uma cultura, né? A gente já está no século XXI. Mas e o século XX, né? XIX? Houve toda uma cultura condenatória, julgadora. E só que a gente está tendo a oportunidade de viver um novo em Deus, né? Aqui na parábola do semeador fala que na verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que nós vemos hoje. Jesus falando com o povo, né, na parábola do semeador. E não viram. E ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, muitos deles que já se foram, eles estavam desejosos de experimentar o que a gente está experimentando hoje. E o que o povo, os discípulos estavam experimentando com o próprio Jesus. E eles não deram valor. Muitos não vão dar valor. Então, aqui está. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, quer dizer, a gente está tendo a oportunidade de se reinventar, de se reformular, de se encontrar, de receber essa semente no nosso coração. Mas se a gente demole, o inimigo vai vir e vai roubar essa semente e a gente não vai conseguir produzir. A gente vai continuar matando as pessoas, julgando as pessoas, não vamos frutificar, não vamos florescer, vamos produzir discípulos que também vão ser na mesma visão. E não é isso o reino de Deus, como a Larissa falou. O reino de Deus é outra coisa e muitos não vão conseguir compreender. Muitos não vão viver, muitos não vão ver. Então, assim, a resposta é para hoje, é imediato. O Senhor Jesus, ele quer que a gente responda isso hoje, com aquilo que ele nos deu, com a libertação que ele nos deu. Então, a resposta é para hoje. É o quê? Na criação e educação dos nossos filhos, tendo oportunidade de falar igual você tem oportunidade de falar. Eu vejo você com as lives lá, você está tendo oportunidade para falar, não só em português, mas em espanhol. Então, é isso. É isso, o tempo é hoje. Ele abre, né, um portal, assim, um momento oportuno para poder se colocar. A gente escolhe o que a gente vai fazer, né? Se a gente vai falar como homens e mulheres reconstruídos nele, ou se a gente vai continuar carregando o fardo que por tantos anos a gente carregou e o pensamento que a religião nos ajudou a criar na nossa mente.
Fechando as Eu gosto nem portas de do falar reino. religião, eu gosto de falar religiosidade, que eu trato como religião adoecida, sabe? Doente. Né? É outra coisa de realidade, enfim. Eu queria falar. Fala, Marcelinha. Tô confuso se dá para você ver que às vezes para mim fica bem lento. Sobre essa questão do estilo de vida, do Espírito Santo nos moldando e tudo mais. Assim, eu tenho pensado bastante sobre alguns pontos específicos. Tenho lido o Pentateuco e eu tenho assim, me encantado, né? Primeiro que Deus já nos deu ótimas condições de vida desde a criação. Ele nos deixou um mandato cultural, vendo consigo. Ele nos deu autoridade, né? Para estar trabalhando, para ter uma vida plena, para cuidar da terra, né? Para cuidar do próximo, desde ali do Éden. E isso não foi perdido assim quando houve a queda. Esse mandato cultural continua até hoje, né? Nós temos essa liberdade e eu acho que a igreja, nós, sei lá, enquanto sociedade e enquanto igreja mesmo, às vezes são muito irresponsáveis quando eu vejo algumas tragédias, algumas tem tipo de inundações, eu ando no centro da cidade, na minha cidade ali em Japeri, a gente fica apavorada com aquela imundícia. É uma cidade que, gente, quem não foi crente ali, quem não é crente já foi crente. Já foi, tipo, crente, assim que eu digo, já participou da igreja. E eu não consigo entender como que as nossas cidades são tão imundas. Suja, assim, fisicamente mesmo. Eu não consigo entender como que um lugar onde tem tanto crente, as regiões que parece que onde o maior número de templos evangélicos, de templos cristãos, são as cidades que mais, assim, parece que estão mais corrompidas. É a falta, realmente, é uma questão da religiosidade. A religiosidade dessa marca de imundície, né? De querer ter, de consumir, de não viver uma vida simples no espírito, né? Porque parece que quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu estou próxima de Deus, para deixar coisas, para ter uma vida mais simples, para ser mais generosa. E para mim isso entra em guerra, né? De estar consumindo um monte de coisa, de estar usando os espaços, de não estar pensando no próximo. Eu estou consumindo aquilo ali, eu estou comendo, eu estou sujando o espaço, não penso no próximo que vem. Eu, sei lá, não penso na pessoa que trabalha com aquilo, com aquela limpeza. Eu acho muito conflitante isso. Eu penso nisso todo. E é muito assustador. Sim. Há um conflito entre o discurso, né, e a atitude, né? E eu acho que vai muito com o que a Larissa falou em dado momento. Ela falou sobre a gente tem que descobrir que Jesus que a gente encontrou, né? O que a gente está servindo? A gente está servindo a religião? A gente está servindo uma pessoa que está lá em cima do altar? Ou a gente realmente está servindo a Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, Deus encarnado, que veio, que ensinou um bando de coisa e que parece que ele internalizou? Eu acho que vai muito disso. Eu acho que isso, eu entendo perfeitamente o que você quis dizer, Marcela, e eu concordo plenamente com você. É muito conflitante, né? Quando a sua atitude não condiz com a fé que você diz que professa. O teu estilo de vida não condiz com o estilo de vida que Jesus deixou para a gente como exemplo, como modelo, né? Vamos dizer assim. Larissa, ia falar alguma coisa? Assim, eu acho que a nossa maneira de pensar é essa. A gente terceiriza tudo, entendeu? A gente terceiriza tudo. A gente olha e fala, a responsabilidade é do outro, entendeu? E se você, Marcela,
está vendo algo que é errado na tua cidade, que seja você a se movimentar, que seja você a fazer, começar a reunir um grupo para conversar sobre. Entendeu? Que seja você a dar esse pontapé inicial. Que você seja a primeira a fazer esse tipo de política. E não é uma política partidária, é uma política urbana. Entendeu? Isso está te incomodando. De repente incomoda um monte de pessoa e um monte de pessoa vai culpar a prefeitura. De repente, a outra metade não se importa com isso. De repente, vai ter um grupo, de repente não é 7 mil, mas uns 7 joelhos, que pensa como você. Descubra esse 7, sabe? Ou forme esse 7 e faça diferente. Entendeu? A gente também tá. Jesus, deixa eu falar uma coisa. Jesus, quando ele chega para aquela mulher, na viúva de Naim, quando está levando o filho para ser enterrado, ele vem com a multidão, com a alegria, trazendo milagre, trazendo tudo, ele é o poderoso, e a outra multidão trazendo morte. Só que, quando ele encontra com aquela mulher, ele poderia falar assim, ó, pedir para parar, parou, tocar no menino, pronto, acabou. Pirim, pim, pim. Só que a palavra de Deus vai dizer que ele teve compaixão. E compaixão no original significa chorar junto, sentir a mesma dor. Então, antes dele fazer o milagre, ele chorou junto, ele sentiu a mesma dor. E hoje, o que está nos faltando é exatamente isso, a gente sentir a dor do outro, a gente chorar junto. Não é porque eu carrego um título, uma unção, o dom, que eu tenho que chegar lá e simplesmente, ó, ser curado, ou botar a mão no óleo, tascar o óleo na cabeça. Não, de repente aquela pessoa primeiro precisa entender que eu estou junto com ela. Tá entendendo o que eu tô falando? Abraça, sim, chora junto, sentir a dor. Gente, não me incomoda. Será que só me incomoda? Vamos nos unir. O que a gente pode fazer para ir na prefeitura? O que a gente pode fazer? Tá entendendo? A gente mora numa nação que poderosa demais. E a gente tem que fazer valer o que já está escrito, a nossa Constituição. A Constituição vai dizer que todo poder emana da onde? Do povo. Mas a gente vê o povo, do povo saindo alguma coisa. A gente vê o povo sendo manipulado por cidades igual a que você está vivendo, manipulado por falta de educação. Por quê? Quanto menos instrução, quanto menos informação, mais vai existir manipulação. E a gente vai até terceirizar tudo. A gente vai terceirizar até mesmo o estilo do outro. Porque já está pronto, porque fomos manipulados. Mas quando vem as informações, quando a gente é instruído, a gente começa a criar, sabe, o nosso próprio estilo. O nosso próprio... Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Então, que seja você a dar esse pontapé inicial na sua cidade. Eu tenho buscado isso lá com algumas pessoas. A gente precisa ter mais condições de botar a mão na massa mesmo. Começando com pouco. A gente inicia quem está ao nosso primeiro perímetro, assim, o primeiro grupo que está ao nosso redor. É ali que a gente começa a mudança e essa mudança vai ganhando corpo, virando uma onda e vai se espalhando, né? O estilo de vida como conjunto de hábitos. O estilo de vida é um conceito amplo que analisa e ou revela a pessoa como um todo nas áreas física, mental, espiritual e social. Então, essas 4 áreas citadas aqui, elas formam o estilo de vida de uma pessoa. E é isso que essa conversa, essa discussão, essa colocação, essa mesa de opiniões quer provocar hoje. É essa observação, esse entendimento e a premissa da liberdade de expressão, que também está lá na nossa Constituição, a liberdade de escolha de culto, né?
que também está lá na nossa Constituição. Então, quando a gente tem um pouquinho de conhecimento de tudo isso, a gente precisa compreender o outro nas suas escolhas, na liberdade que ele tem. Aqui, essa afirmação aqui fala sobre viver bem. O importante é saber distinguir o que é viver bem para você, de modo a não simplesmente buscar o que é viver bem para outros e acabar frustrado vivendo uma vida que não é a sua. Aqui tem duas linhas de raciocínio aqui nessa mesma afirmação. Primeiro, você buscar o que o outro diz que é viver bem para ele, para que aquilo sirva para você, o seu viver bem. Isso vai dar ruim. Na maioria das vezes vai dar ruim, porque o que é bom para o outro nem sempre é bom para você. A mesma coisa ao contrário. A gente achar, tentar enfiar na cabeça do outro, que aquilo que o ritmo que a gente escolheu para a gente de estilo de vida, em qualquer âmbito que seja, em qualquer linha de raciocínio que seja, é o melhor para o outro de qualquer jeito. Eu vou dar dois exemplos simples. Um exemplo de estilo de devocional. O meu estilo de devocional é assim que eu acordo. O da Elísia não é. É ao longo do dia, na hora que ela se sente mais confortável, mais tranquila. Esse é o estilo dela e esse é o meu estilo. Eu não posso enfiar na cabeça dela que assim que ela levantar, ela tem que sentar para ler a Bíblia, porque só assim Deus vai falar com ela. Isso não existe. Cada um tem uma intimidade com Deus, falando disso especificamente. Ainda que todo dia que eu acorde, eu tenha vontade de falar isso. Mas eu não vou falar, porque esse é o meu jeito, esse é o meu devocional. Esse é o jeito que eu encontrei perfeito, bom, perfeito e agradável, que ele encontrou para mim, que eu encontrei nele, de poder ouvir a voz dele, de poder me encher dele. É assim que eu acordo antes de ouvir a voz de qualquer pessoa. Outro ponto. Esqueci. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou lembrar e aí eu falo de novo. Isso é muito particular, o estilo do viver bem, né? Porque tem pessoas que são riquíssimas que vivem muito bem e tem pessoas riquíssimas que não vivem bem e pobres que vivem muito bem. Então, a questão do se encontrar, né? E eu querer o bem para o outro é quando ele está feliz, né? Com um pouco ou com muito. Eu acho que se eu procurar, dentro da minha comunidade de fé, eu falo do que eu vivo, né? Eu olho para os meus irmãos ali e eu quero o mesmo bem que eu estou vivendo, eu quero para eles. O meu líder, ele nos instrui dessa forma e ele nos impulsiona a viver dessa forma. Eu tenho o meu carro, mas eu quero que vocês tenham um melhor carro também. Quero que vocês estudem. Voltei para a faculdade de teologia por impulso dele, ele que me empurrou. Ele, não, vai, você precisa ir, você precisa fluir, você precisa de mais conhecimento, você precisa disso e daquilo. Então, assim, ele quer o mesmo que ele tem, o que ele acha que é o bem para ele, que não vai me ferir, só vai me agregar, entendeu? Não vai me ferir no meu estilo, no meu cerne, na minha mulher interior, não vai me ferir, só vai me agregar, só vai somar para mim. Então, assim, é muito particular essa visão, mas dentro do que eu vivo, na minha comunidade, é quando eu quero a felicidade do meu irmão, a felicidade que eu estou vivendo, o bem para mim e o bem para ele, né? Então, pode ser até utópico em alguns lugares, e por causa da religiosidade, mas o que eu vivo, o que eu estou aprendendo e reaprendendo é isso. É o bem que eu quero para mim, eu preciso trabalhar dentro de mim que o meu irmão do meu lado também tenha. Mas eu entendo assim que essa é a nossa missão, sabia? Tem que ser assim o princípio de tudo para gente, para a nossa convivência com o outro. É isso, sabe? A gente está aqui para compartilhar, e não é compartilhar só dinheiro, não é compartilhar só, sabe? É compartilhar tudo que a gente tem
aquilo que é o mandamento que Deus deixou, amar Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Assim como você se ama, assim como você quer coisas boas para você, a gente precisa desejar para o outro, a gente precisa trabalhar para que o outro também viva aquilo. E isso em todas as áreas da vida. Se você não pode ajudar financeiramente, você ajuda com uma palavra, você ajuda com uma oração, você ajuda desejando, você ajuda impulsionando o outro, né? Você vai conseguir, vai estudar, vai fazer. Então, assim, a gente está aqui para compartilhar e para desejar para o outro aquilo que a gente desejaria para nós, né? Eu acho que é isso. Nesse compartilhar, nessa fala com o outro, né? De fazer com que ele viva o bem que a gente vive. E aí, de novo, eu vou dizer isso ousadamente, assim, é o bem dele, né? É o bem dele. Então, eu vou perguntar, vou descobrir nele, vou ajudá-lo a se descobrir, a ele se encontrar e descobrir nele qual é o meu bem, o que eu quero de melhor para mim. A Sara falou da faculdade, né? Mas pode ser que o outro não queira fazer faculdade, ou não se dê bem nesse estilo de busca de conhecimento, mas sim outro, num curso livre, né? Ou numa roda de leitura semanal, ali ele vai desenvolver, ali. Então, eu vou descobrir no outro. Não vou dizer para ele que ele só vai ser feliz assim, né? Só vai ser feliz se você falar para mim que você quer que eu tenha um carro, eu vou achar que você está querendo o meu mal. Porque o carro na minha vida foi um estresse, talvez o ápice do estresse da minha vida, talvez o segundo lugar do ápice do estresse da minha vida. Eu quero que você deseje para mim que eu tenha sempre dinheiro para pagar um Uber e um carro particular. E isso eu quero. Esse é o meu bem, entendeu? Porque botar a mão no volante para mim vai ser o meu mal, o meu estresse. Então, a gente tem que descobrir no outro, andando com o outro, compartilhando a vida com o outro, como a Elisa falou, qual é o bem para ele, qual é o bem nele, o que vai fazer bem para ele, na casa dele, na família dele, na mente dele. Às vezes, um carro, falando de mim, né, vai ser um estresse. Eu vou ter certeza, toda vez que eu for pegar aquela chave, que eu sentar naquele volante, a minha pressão vai lá em cima, eu vou precisar tomar um remédio antes. Então, é complicado. Carro para mim, mas o bem do outro é o bem do outro, não é o meu. E é isso que a gente tem que aprender a lidar. E aí, como a Larissa falou lá atrás, lá no meio, nesse mundo, a cultura desse mundo não está preparada para lidar com o bem do outro. Está preparada para julgar, analisar e determinar o bem no outro. Mas nós, em Cristo, podemos aprender isso. Em Cristo. A gente pode aprender a enxergar o bem que o outro escolheu como bem e ajudá-lo, dar a mão para ele, vamos lá, e vai crescer, e vai ser feliz como você está determinado aí a ser, desse seu jeito. Às vezes a pessoa, hoje mesmo eu ouvi alguém falando assim, eu queria tirar a minha mãe da quebrada, mas ela quer continuar morando lá. Falei, vamos, eu compro um apartamento. Não, meu lugar é aqui que eu sou feliz, é aqui que eu faço a diferença, é aqui que eu ajudo a todo mundo. A felicidade dela é na quebrada. A minha não é, mas a dela é. Então, é isso, é descobrir onde está a felicidade do outro. É interessante. Oi, Marcelinha. Oi, voltou. Não, porque aqui tá oscilando a internet, mas olha só. Eu passei uma experiência interessante aqui em casa. Eu tenho 2 sobrinhos, um de 7 e um de 11 anos. O de 7 anos, ele tem muito essa questão ele é muito ligado a questões de natureza, de alimentação. Desde pequenininho, os dois comem muito bem, comem de tudo, comem muita salada, muita verdura, legume, fruta. O de 7 anos chega em casa da escola, sempre chegou pedindo fruta. Só que de um tempo pra cá, ele falou que virou vegano de frango e porco.
Aí, e ele fica super pensando nessas coisas. Ele fala que quer morar na floresta, que não sei o quê. Só que toda vez que a gente vai comer alguma coisa que tem frango ou carne de porco, o irmão mais velho fica, ué, você não vai comer? Ah, agora você é vegano, né? Não sei o quê. Fica criticando ele o tempo inteiro. E eu tipo assim, não atrapalha em nada a alimentação dele. Não interfere em nada. Se ele não fica criticando o que não come, não fica criticando o que vai comer. Mas o que come, quer que o outro também coma frango. Quer que o outro também coma carne de porco. E é muito engraçado, porque ele é muito novinho e super ligado nessas coisas. E não é ninguém de casa que incentiva ele a fazer isso. É uma consciência que ele foi tomando por si só. A gente oferece o alimento e dá essa liberdade dele escolher ou não. Até porque ele se alimenta bem de todas as outras coisas. Ele é muito aberto a experimentar de todas as comidas. Então, acho que não existe uma necessidade de forçá-la a comer aquilo, né? E acho interessante observar a relação dos dois, assim, de duas crianças de um querendo interferir na liberdade do que faz bem para o outro ou não. E isso adulto também faz, né? Faz muito, infelizmente. Porque sem amadurecer, o adulto continua sendo a criança, continua tendo mentalidade de criança, interferindo numa coisa tão simples, né? A criança faz isso naturalmente, porque são crianças. É criança, pré-adolescente, é criança, isso é coisa de criança. Justamente porque não tem maturidade. Agora, quando adulto faz isso, é disso que a gente está falando aqui, aí é difícil. Por quê? Por que você pode fazer a sua escolha e o outro não pode fazer a escolha dele? A Larissa Mas o que são os adultos? Já dizia o Diácono Cazuza, são crianças como você, que você vai ser quando você crescer. É do Cazuza essa música? É do Cazuza? Cazuza não, do Legião Urbana. Legião Urbana. Os diáconos. Renato Russo. Diácono Renato Russo. Essa é boa. É verdade. Muitos profetas para esse tempo. Eu ia falar isso, Sara. Cazuza, Renato Russo, profetas. Outro dia eu ouvi sobre Emicida. Pois é. Emicida. Profeta, ele ouve, ele sente e ouve o perfeito, estando num mundo imperfeito. E aí, quando ele abre a boca, ele choca todo mundo, porque ele vem com a perfeição na palavra. Né? Eu achei lindo essa descrição de profeta. Assim. O mundo, ele fala de novo. Que bonito mesmo. Nossa, lindo. O profeta, ele ouve e vê o perfeito estando num mundo imperfeito. Quando ele abre a boca para transmitir, ou quando ele pinta o perfeito, enfim, da maneira que for, né? Ele choca. A gente fica impactado com aquilo, porque ele trouxe de um lugar que não é o nosso. Acho que e está sendo necessário, né? Deus está levantando muitos novos profetas agora, para esse tempo agora, o de já, né? O de agora. Então, Deus está levantando e derramando dons proféticos, né? Há um derramar de dons proféticos e profetas que Deus está levantando. Eu lembro quando os meus filhos nasceram, eles também eram assim diferenciados com a alimentação. A Marcela estava falando. O meu filho também, ele não gosta de carne. E eu obrigava ele a comer carne, mas era uma coisa natural dele. E ele falou também que vai ser vegano. Ele só não vai ser vegano por enquanto porque ele gosta de ovo. Aí ele fala que é vegetariano. Mas é interessante. Sim, é muito interessante. Aqui eu coloquei alguns estilos de vida para a gente dar uma olhada, e eu queria saber de vocês, sinceramente, qual que mais... A palavra incomodar é forte, mas é isso. Qual mais incomoda assim, você? Saudável, não saudável, negócio, religioso, minimalista, equilibrado, acomodado, intenso, exagerado, desportista, tradicional ou moderno. Qual desses aqui especificamente mais incomoda? E aí eu volto à palavra incomodar, aquilo que a gente falou lá no início, incomodar no sentido de
te forçar a parar para pensar, para analisar, até você conseguir respeitar e conviver. Qual é o que menos se parece com você? Qual é o que mais incomoda? Quem começa? Tem dois que me incomodam bastante, que é o religioso e o... Aqui eu usaria o negócios, mas não é exatamente o negócios. Seria uma Talvez, porque eu percebo muito, eu deixei até de ter Instagram, essas coisas, não acesso algumas redes sociais por conta dessa pressão que tem hoje de você tem que consumir, você tem que ter, e isso é atrelado a um negócio, um estilo de vida, se você tem que realmente ser produtivo o tempo inteiro, você não pode nunca estar na... Eu estava questionando essa semana sobre o sair do ser acomodado, qual é o nome que fala? Sair da zona de conforto. É o dia inteiro as pessoas falando que você tem que sair da zona de conforto. Falei, gente, em algum momento da minha vida eu preciso me sentir confortável. Ócio, né? Eu preciso do ócio. Para eu produzir, eu preciso ter passado pelo ócio em algum momento. Então, assim, esses dois são os que mais me incomodam. Mas você consegue olhar e, por exemplo, se você saiu da rede social, então significa que talvez você não consiga ainda conviver muito. Tenho bastante dificuldade. Né? E o exercício diário é se colocar no lugar deles, por que eles tomaram essa escolha? Porque eles escolheram isso como estilo de vida. Tem um motivo, sempre tem um motivo. Eu até consigo entender parte desses motivos. Assim, eu acho que alguns estão buscando uma transformação, assim, estão inconformados realmente com a situação atual. Outros, eu acredito que seja por verem outras pessoas que têm muito, ou alguma coisa, sei lá, e quererem ser iguais àquelas pessoas, querem alcançar algo material, que não acho errado, pelo contrário, acho que a gente tem que realmente trabalhar e buscar ter o melhor dentro do seu perfil. E outros, sei lá, que só por ostentação, que gostam de ostentar. E a questão da religiosidade também, né? Quanto na minha história eu tenho de períodos dentro dessa característica. Eu já desaprendi e reaprendi, desconstruí e construí muita coisa. Deus tem me ensinado até hoje, Ele me ensina coisas. Então, eu olhar para o que eu considero religioso hoje e amá-lo é o meu grande desafio. Porque eu posso olhar para ele e falar assim, um dia eu pensei assim, um dia eu agi assim, um dia eu achei isso também. Quem sabe um dia essa pessoa também não cai as escamas dos olhos, não cai os tampões dos ouvidos e ela também enxerga. Então, amar essa pessoa também nesse sentido, né? Nossa desconstrução diária, assim, o amar o próximo nesse sentido, de acreditar, de falar assim, se Jesus não desistiu de mim, também não vai desistir dessa criatura, e uma hora isso aí resolve. Vamos lá, os próximos. Quem vai falar aí? Qual é o estilo de vida que mais te incomoda, assim? Ainda. É um pouco parecido com você, no religioso também, porque isso me confronta, né? Porque eu já fui assim, e ainda a gente tem alguns ranços, né? Que a gente precisa ir se libertando cada dia. Então, eu acho que o religioso, e um que não está aqui, o negócio, pode se encaixar no negócio, como a Marcela falou, é o partidário e o antipartidário, né? Que são os extremos. Aquele que leva o partido político sem a visão bíblica, porque Jesus fazia política. E o antipartidário, que acha que o cristão não precisa se envolver na política. Então, isso me incomoda muito. Eu acho que a gente precisa se envolver, sim, na política, de acordo com a visão bíblica, de acordo com a visão de Cristo. Né? Então, esses dois tipos, o religioso, por também me confrontar, porque eu já fui assim, e ainda tenho coisas que eu preciso melhorar e conhecer mais e mais. E essa questão dos extremos, do partidarismo e do antipartidarismo,
fora da visão bíblica. Que ou é demais, veste uma camisa e idolatra, ou acha que não pode, que não precisa, e que crente não precisa fazer política. Pelo contrário, né? Então, é essa. Quem vai agora? Tem duas que me incomodam muito, que é o religioso e o tradicional. Eu acho que a tradição me incomoda por conta da história. Eu faço parte da minoria, mulher, preta, então você vê que ainda estamos nesse ar rarefeito para se tratar de mulher, de preto, de gay. Então, toda minoria vai encontrar um debate por mim. Então, eu não gosto da tradição. E o religioso, pelo fato que todo religioso se sente um melhor que o outro, se sente doutor da lei, não respeita, e é isso, entendeu? Cristo, ele não precisa ser posto a goela abaixo de ninguém, entendeu? Se Cristo é meu estilo de vida, qualquer coisa que eu faça vai causar impacto e vai refleti-lo. Então, esse é Cristo, né? Essa é a minha maneira de pensar. Perfeito. O que mais me incomoda também é a religiosidade. E hoje em dia a gente tem visto cada coisa que deixa a gente tão triste. É bem difícil. Então, tenho pedido a Deus para trabalhar isso em mim, a paciência, o amor com o outro, apesar do estilo de vida dele, daquilo que ele gosta de fazer, gosta de falar, e orar para que o Senhor toque, porque eu, como a apóstola falou, a gente está aqui para ser igual a Jesus. Jesus nos deixou que a verdadeira religião era cuidar, né, daquele que precisa, daquele que necessita, cuidar das viúvas, cuidar do necessitado, cuidar do órfão. Então, essa é a nossa religião. Amar o outro, cuidar do outro, que coisa fofa. Dar suporte para o outro. Então, isso me incomoda muito quando a pessoa usa a palavra de Deus para dizer que o outro está certo ou está errado. Então, essa religiosidade, essas coisas me incomodam bastante. Falou bonito, Elísia. E a gente precisa... a Mônica está dizendo que o estilo de vida que mais incomoda ela é o religioso, pelo simples fato de muitos deles não respeitarem o ponto de vista do outro. Quantas pessoas que hoje estão aí fora no mundo porque foram julgadas e excluídas. A Larissa tocou num ponto aí que também é bem delicado, né? A questão das minorias e tal. Nossa, é um debate gigante sobre isso também, né? A religiosidade, a visão, né, antropológica da sociedade e tal. É um outro debate também forte. Sim. Sempre onde não há respeito, onde não há o colocar-se no lugar do outro, a empatia, ali sempre vai haver um problema. Quando a gente analisa o religioso, como todos nós analisamos, a gente precisa, pelo menos, tentar entender o porquê ele ainda está assim. Por que ele ainda é assim? O que aconteceu com você que você não é mais assim? Que você nem chegou a ser assim? E a gente amá-lo ao ponto de orar para que aquilo ali acabe, para que ele mude, para que o Espírito Santo toque. O Espírito Santo já está tocando, né? Para que ele sinta o toque, se deixe transformar pelo Espírito Santo, para que a verdade, ele viva realmente a verdade, né? Para que essa enfermidade seja curada, né? Porque eu acredito que a religiosidade é uma enfermidade. Priorizar. O que priorizamos como estilo de vida nos faz trilhar caminhos completamente diferentes das outras pessoas. Isso é ruim? O diferente? Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu já falei aqui, mas talvez não com as mesmas palavras.
para hoje, depois desses anos dando aula no SESC, o SESC é completamente plural, é completamente... A multiforme graça de Deus está ali dentro, em forma de pessoas. Hoje, com essa experiência no SESC, em sala de aula no SESC, eu acho a pluralidade uma das melhores coisas da vida de um ser humano para um ser humano crescer. Mas isso é hoje. Porque eu preferia estar perto de gente que pensasse como eu. E para vocês, a pluralidade hoje é fácil ou ainda é difícil? Eu acho que quando você alcança uma maturidade, a pluralidade agrega, entendeu? Você alcançou a maturidade, isso é agregador. Hoje eu faço um texto, uma palavra, até mesmo para você, e eu vejo que o teu modo de pensar estava correto, o modo de pensar do outro estava correto, e isso é agregador. Mas isso só passa a ser agregador quando você está maduro. Agora, quando você não está maduro, se você não gostar daquilo que eu fiz, eu vou achar que você é inimigo, que você é meu amigo. Entendeu? É isso. Mas conviver com as diferenças é muito legal. É muito legal. Eu gosto disso. Quando você entende isso, você só avoluma o teu conhecimento. Você só avoluma as suas informações. Você só avoluma. Entendeu? Porque pensa diferente, cara. Pensa diferente. Essa permissão do outro, de alguma forma, invadir a tua vida, né? Seja como opinião, seja com a vida dele diferente. Essa permissão, ela só vem da maturidade. Né? Porque quando eu penso na criança, assim, vamos tomar vacina, é o escândalo, né? Pelo menos quando uma criança no nível da normalidade. Assim, não quero tomar vacina, não quero tomar esse remédio, não quero comer brócolis, né? Tirando o Azar, tirando o sobrinho da Marcela, tirando o Henrique, não quero comer brócolis. E faz o escândalo, assim. Agora, quando a gente está adulto, se a gente vai num restaurante diferente, um restaurante asiático, e vem um troço estranho, a gente normalmente se permite provar. Só não me diga que é cachorro, só não me diga que é jacaré, mas eu vou me permitir provar. Essa coisa de se permitir experimentar a vida do outro transforma a gente. A gente vai se tornando pessoas melhores. Jesus Cristo, ele não impediu ninguém de chegar perto dele. E no dia a dia dele, ele só foi avolumando experiência e derramando mais dele mesmo para o outro, porque ele se permitia a samaritana, ele se permitia a prostituta, ele se permitia o leproso, ele se permitia. O que vai sair disso aqui? O que vai sair dessa referência? O que vai sair desse momento? Ele se permitia até os fariseus, os publicanos, os fariseus, tudo perto dele. Ele se permitia tudo. Por causa do nível de maturidade, né? Porque, enfim, ele era Deus, humano, mas era Deus. E ao nível de liberdade que ele vivia, ele sabia quem ele era, ele sabia para que ele estava ali. Então, acho que essa permissão do plural, desde o início a gente está falando disso. Tem de maturidade, tem de liberdade. Quando a gente... Aqui só tem gente cabeça aberta. Hã? Aqui só tem gente cabeça aberta. Estamos pensando bem iguais, bem parecidos aqui. Na pluralidade vai acrescentar a outra visão. A gente vai olhar como o evangelho sinótico. Exato. É o mesmo olhar, só que de forma diferente. Deus revelado, o Jesus humano que veio pregar para os gregos, para os romanos e tal. Então é isso. Acrescentou que quando junta tudo, um vai completando o outro, na mesma visão. Sim. Exatamente.
Deixa eu ver o horário, gente. Vamos terminar aqui nesse slide aqui, senão a gente vai virar, vai entrar à noite aqui. Ai, Eu tô no escuro. Isso aconteceu porque a gente se ama. Há muito tempo que eu não vi a Sara, há muito tempo que eu não vi a Marcela. a gente precisa reunir presencialmente daqui a algum tempo. É verdade. E enquanto isso não acontece, poderíamos fazer isso que nós fizemos hoje mais vezes. Nos feriados. Vamos lá. Deixa eu terminar com essa fala da psicóloga. Essa fala da psicóloga é citada num dos vídeos que eu coloquei lá no grupo do Facebook, como vídeo base para esse encontro de hoje. Mira Kefir, o nome da psicóloga israelense, e ela fala sobre esses 4 eixos, essas 4 bases de personalidade. Por falar em personalidade, eu convivo com pessoas muito diferentes todos os dias, né? E em um dado momento específico, alguma coisa estava ficando bem difícil, então eu encontrei esse livro aqui. Ele me ajudou muito. Fica espelhado aí, fica, né? Lidando com pessoas difíceis. Aí, lendo o livro, o que eu descobri? Que eu sou o mais difícil de todos. Era só a ficha que caiu. Hã? Era só perguntar a gente que a gente falava. Mas eu vou confiar no Les Parrot, que é o autor do livro. A primeira coisa que eu descobri foi isso, que a pessoa mais difícil era eu. E que todas as outras caberia a mim, na minha maturidade, na minha disponibilidade, na minha abertura, no meu desejo de lidar ali no dia a dia com as outras pessoas. Aqui eu tenho 4 pilares e eu queria que vocês se encaixassem dentro de um deles. Eu vou falar logo o meu, para todo mundo ficar bem à vontade para falar os seus podres, tá? Então, o primeiro pilar que essa psicóloga fala de personalidade, né? É o estilo conforto, o que coloca panos quentes para não deixar sua zona de conforto. O estilo controle, que deseja controlar tudo e todos para não precisar lidar com o inesperado e com a crítica. O estilo satisfação, o que está sempre agradando a todos para obter aprovação. O estilo superioridade, o que quer não apenas ser boa, não apenas ser bom, mas o objetivo é ser o melhor. Seu maior medo é uma vida de irrelevância. Eu vou dizer aqui que no meu passado tem esse pilar aqui de satisfação e de controle. Satisfação e controle está no meu passado, e conforto e superioridade, eu luto hoje ainda contra esse pilar de superioridade e contra o conforto, contra esse pilar. Luto contra os 2 da ponta e meu passado conta com os 2 do centro. E vocês? O meu conforto. Quem foi que falou? Já também ficava entre uma linha entre conforto e satisfação das pessoas. Mas Deus me libertou já disso bastante, mas a coisa do sair da zona de conforto é difícil. Marcela, Sara, Larissa. Eu pode ser satisfação e controle, eu acho. Deseja controlar tudo e todos para não precisar lidar com o inesperado, com a crítica, né? Ser criticado é uma coisa terrível. É terrível, porque parece que a gente viveu a vida sendo criticado. Ainda é uma coisa que eu luto, porque a crítica vem pesada, ou na fala, ou no olhar, ou no caras e bocas. Então, é uma coisa que eu ainda luto. Satisfação, está sempre agradando todos para obter aprovação. A gente tem um pouco disso, né, de querer se enquadrar, se encaixar aqui e tal. Nem tanto a satisfação, mas ainda tem um rançozinho, um pouquinho, mais o controle. Eu luto bastante contra a superioridade e controle. Adoro controlar. E
principalmente assim, do planejar, o que eu quero planejar mesmo, mas eu me percebo às vezes sendo muito autoritária com outras pessoas, né? E é bem complicado. Mas a questão do conforto também é incrível, porque ao mesmo tempo que eu quero estar fazendo as coisas e produzindo, eu também gosto dessa coisa da zona de conforto, de parar ali e falar, não, tá bom aqui, não preciso mais fazer mais, assim, né? Ao mesmo tempo que eu quero fazer, eu quero ficar confortável, não quero ter mais confrontos, talvez. Você quer chegar num platô. Você até sobe a montanha, mas você quer chegar num platô e ficar ali. Não quero ficar a vida. Mas eu não quero ficar a vida toda subindo mesmo, não. Olhando por esse lado, todo mundo tem um pouco, então. Todo mundo tem. Eu só aposto. Satisfação às vezes, mas nem tanto. A Moniquinha colocou aqui que luta contra o conforto, o pilar conforto e satisfação também. Eu já tinha visto esses pilares aí. E hoje eu pareço com superioridade, mas eu lutei muito com o conforto, que era a minha natureza. A minha natureza era o conforto. Eu acho que a minha base era o conforto, entendeu? E eu vi que o conforto não estava dando certo para aquilo que eu precisava fazer. E aí, hoje eu sou quem eu preciso ser. Mas assim, eu lutei. O meu pilar era o conforto. Hoje, não pareço, mas foi algo que eu tive que sair dessa zona de conforto. Porque sendo qualquer um dos pilares, que você se adapta a ele, é um lugar de conforto. Você faz isso de pé nas costas. E para você deixá-lo de fazê-lo, porque todos esses pilares têm o seu lado bom também. Sim. E tem o seu lado ruim, cada um deles. E é isso. Depende de bom para quem, né? Depende disso. Sim, depende de bom para quem. Depende de bom para quem. O ruim do superioridade que centraliza, né? E isso é ruim. Então, hoje, eu não sou tão centralizador assim. Bom, para fechar e para agradecer, eu vou terminar colocando aqui na tela para a gente Filipenses 4:8, tudo que é correto, tudo que é de boa fama, que isso faça parte da nossa vida, que isso seja nosso estilo, que as pessoas possam enxergar essas características em nós, porque se elas enxergarem isso em nós, elas vão enxergar quem é Deus, né? Os braços de Deus, a boca de Deus, o olhar de Deus, o abraço de Deus, o ombro que a gente oferece de Deus. As pessoas vão enxergar isso na gente. E que a gente possa contaminar parece um vírus, né? Contagiar outras pessoas com esse estilo de vida. Ok? Ok, meu celular está descarregando. Se sumir. Um beijo. Muito obrigado por ter vindo. Mônica, obrigado por você estar aí com a gente. Um beijo, até a próxima. Marcela, beijo, obrigado pela surpresa, obrigado por ter convidado ela, Mônica. Elisa, um beijo. Obrigado, gente. Até o próximo. Te amo, Marcela, te amo, Elisa, te amo. Ai, também. Amo vocês. Te amo. Eu só venho aqui porque amo vocês. Vocês são todos, são inspiração para mim, tá? Amo vocês. Até os que estão de longe, como Marcelinha, Mônica, Sara. A Larissa também, né? Mas vocês são inspiração para mim. Então, eu fico confortável de vir aqui. Linda. Saudades. Beijo, gente. Saudade de vocês. Amo vocês. Obrigada pelo convite. Tchau. Beijo. Gostei muito. Beijo.